O país de Valdéria, no extremo norte do continente de Ardânia, era conhecido por seus invernos desumanos. E naquela véspera de Natal de 1887, a estação ferroviária de Serravento parecia engolida por uma nevasca que não dava trégua. Bancos vazios, lanternas oscilantes e o eco distante de um trem que já partira eram tudo o que restava de movimento. Entre as colunas de ferro fundido, Elinora Varden, 22 anos, apertava contra o peito a pequena mala de couro gasta. O trem para Luscar, cidade onde fora prometido um trabalho como escriba, partira 10 minutos antes, enquanto ela lutava contra o funcionário da hospedaria para recuperar os poucos pertences que haviam sido embolsados por engano. Agora o trem seguinte só sairia dali a 2 dias, e naquele frio, 2 dias eram quase uma sentença. Elinora respirou fundo, mas até o ar parecia lhe rejeitar. Desde a morte da mãe, 3 invernos antes, aprendera a viver com recusas, da família paterna que a evitava por julgarem sua mãe indigna, dos vizinhos que cochichavam sobre sua pobreza repentina e até dos empregadores que a dispensavam ao descobrir que ela era filha de uma costureira de origem estrangeira. Era como se o mundo lhe tivesse decretado uma condenação silenciosa. Sobreviva sozinha. Ela tentou entrar na sala de espera aquecida, mas o guarda a barrou. Apenas passageiros com bilhete válido, disse, sem olhar para ela. Eu tinha um, respondeu ela, erguendo o ticket. O trem só partiu porque me retiveram na hospedaria. Não posso fazer nada, regras são regras. As palavras foram uma lâmina fria. Elinora afastou-se, caminhando até um dos bancos externos cobertos de neve, onde as luzes amarelas mal iluminavam seu rosto cansado. A mala guardava apenas 2 mudas de roupa, um caderno e a última carta da mãe, que ela não tinha coragem de abrir desde o funeral. O relógio marcava quase 22 horas, quando o vento intensificou-se, arrastando flocos como farpas. Elinora encolheu-se, tremendo. Pensou em pedir abrigo em algum armazém próximo, mas a cidade estava praticamente morta. Serras, neve e silêncios compunham o cenário. Foi então que o som grave de cascos aproximou-se. Uma carruagem escura, puxada por 2 cavalos cinzentos, apareceu na rua lateral iluminada apenas pela lanterna pendurada. Não era comum ver carruagens nobres em Serravento. A porta abriu-se com um estrondo, e um homem alto desceu, envolvendo-se em um sobretudo de lã pesada. Ele caminhou até o funcionário da estação, que imediatamente se endireitou. Duque Arven Dalmar, bem-vindo. Não esperávamos sua chegada nesta noite, disse o funcionário. Elinora ergueu o rosto ao ouvir o título. Um duque? Em Serravento? Na véspera de Natal? O duque respondeu algo em voz baixa, mas o vento carregou as palavras. O que chamava a atenção, porém, não era a nobreza, e sim o olhar. O rosto era firme, marcado por aparentes noites mal dormidas, mas havia nele uma espécie de inquietação constante, como alguém que procura algo que nunca está onde deveria. Quando ele se virou para voltar à carruagem, seus olhos cruzaram com os de Elinora. Por um instante, o tempo pareceu hesitar. Não houve faíscas nem magia. Apenas um reconhecimento humano, direto, forte, talvez porque nenhum dos dois estava onde gostaria de estar naquela noite. O duque franziu o senho. Senhorita, por que está aqui fora com este frio? Elinora hesitou. Sua experiência anterior com gente poderosa lhe ensinara a não confiar. Perdi o trem, disse apenas. Onde pretende ficar até o próximo? Não sei. O funcionário interferiu. Ela não tem bilhete válido, Excelência. E não há hospedarias com vagas, todas lotadas para o festival de inverno. Arven olhou novamente para a jovem, agora com um ar de desconforto moral. Irá congelar se ficar aqui. Elinora tentou sorrir. Agradeço a preocupação, mas me virarei. O duque observou sua mala, a roupa fina demais para aquela temperatura, o tremor das mãos. Não me parece que conseguirá, disse direto. Venha comigo. Posso levá-la até minha propriedade temporária em Vargalume. É a 2 horas daqui. Há quartos desocupados. Elinora recuou um passo. Eu não posso aceitar isso de um estranho. Eu não posso deixar que uma jovem morra de frio à vista de todos,
respondeu o duque, cruzando os braços. Se ajudasse um viajante ferido, ninguém veria maldade nisso. Por que seria diferente com uma dama abandonada na neve? Era um argumento simples, mas duro. E a cada segundo o frio a golpeava com mais força. Mesmo assim, parte dela resistia. A independência que sempre exigiram que tivesse se transformara em uma armadura pesada, difícil de largar. Se preferir, disse Arwen, posso deixar instruções para que a estação informe as autoridades que viajei acompanhado de uma passageira retida injustamente. Não haverá falatórios, só bom senso. Elinora suspirou. O vento era implacável. Está bem, murmurou. Aceito, mas apenas por esta noite. O duque assentiu. Apenas por esta noite. Ele estendeu a mão para ajudá-la a subir na carruagem. As luvas se tocaram por um breve segundo. Um gesto simples, humano, mas que carregava algo que ambos não souberam nomear. A porta fechou-se. A carruagem partiu pela estrada branca como uma página em branco, deixando para trás a estação silenciosa, onde ninguém imaginaria que aquela breve decisão mudaria não apenas o destino dos dois, mas também o de todo um país dividido entre tradições rígidas e segredos que começavam a emergir. Porque naquela noite de Natal não era apenas Elinora quem fugia de algo. O duque Arwen Dalmar também carregava consigo um passado prestes a se revelar. A estrada até Vargalume era um risco escuro no meio do branco absoluto. Dentro da carruagem, só o rangido da madeira e o trotar compassado dos cavalos quebravam o silêncio. Elinora mantinha as mãos cruzadas sobre a mala, como se ainda precisasse segurar com força o pouco que possuía. Vargalume é uma pequena vila, explicou o duque Arwen, olhando pela janela embaçada. Minha família mantém uma casa de inverno lá. Não é um palácio, mas tem lareira suficiente para que não congelemos. Ela assentiu, sem saber o que responder. O título duque ainda ecoava na mente como algo distante demais da sua realidade. Não precisa ter medo de mim, senhorita Varden, ele acrescentou, percebendo a rigidez dela. Já mandei embora todos os aduladores de salão há alguns anos. Restaram apenas os teimosos e os sinceros. E em qual desses o senhor se inclui? A pergunta escapou antes que ela conseguisse censurá-la. Arwen arqueou uma sobrancelha, surpreso. Ainda não decidi, respondeu com um leve traço de ironia, cansada. Mas posso garantir que, ao menos hoje, prefiro a companhia de alguém que perdeu um trem a mais, um cortesão tentando me vender favores. Um pequeno sorriso ameaçou surgir nos lábios de Elinora, mas ela o conteve. Ainda era cedo para qualquer conforto. A casa de inverno em Vargalume surgiu como uma sombra recortada contra a neve. 2 andares, janelas altas, telhado íngreme. Não ostentava a glória de um grande palácio, mas tinha a firmeza de algo construído para durar. A porta abriu-se antes mesmo de a carruagem parar. Hadrick, o mordomo de cabelos já prateados, inclinou-se. Alteza Ducal, não esperávamos seu retorno tão cedo. A ceia de Natal ainda está sendo preparada. Foi então que ele percebeu Elinora descendo da carruagem. Seu olhar avaliou a roupa simples, a mala pequena, o cansaço estampado no rosto. Esta é a senhorita Elinora Varden, anunciou o duque. Foi abandonada à própria sorte na estação de Serravento depois de perder o trem por negligência alheia. Ficará hospedada aqui até que possa seguir viagem com segurança. O mordomo não contestou, mas a rigidez de sua postura dizia tudo. Para aquele mundo de regras silenciosas, uma jovem sem sobrenome nobre, chegando à noite ao lado de um duque, era um escândalo à espera de definição. Dentro da casa, o calor da lareira atingiu Elinora como um abraço inesperado. Tapetes grossos, paredes revestidas de madeira escura, quadros de ancestrais olhando de cima com olhares severos. Ela sentiu o peso daquele universo, ciente de que não pertencia a ele. Uma governanta de feições magras, Madame Luriane, aproximou-se. Prepararei um quarto de hóspedes no andar superior, disse num tom neutro demais. Suas roupas precisarão ser aquecidas. Agradeço, respondeu Elinora, tentando manter a voz firme. Horas depois, vestida com um simples vestido de lã emprestado do guarda-roupa de hóspedes, Elinora foi chamada à sala de jantar. A mesa estava posta para poucos. O duque, Heydrich, Luriane e 2 criados mais jovens. Não havia coroas de flores,
nem coro de convidados, apenas o estalar do fogo e o som dos talheres. Em Valdéria costumam dizer que ninguém deveria passar o Natal sozinho, comentou Arwen, servindo vinho em sua própria taça e água na de Elinora. Não vejo por que a estação ferroviária de Serravento deveria contrariar o costume. Ela pousou o guardanapo no colo. Eu não pretendia ser um peso, Excelência. Tinha um trabalho à minha espera em Luscar. Escriba num escritório de contabilidade. Escriba? Ele se interessou. Então sabe lidar com números e documentos? Desde cedo. Minha mãe me ensinou a copiar contratos para complementar o trabalho de costura. Os olhos do Duque brilharam, não de encantamento romântico, mas de reconhecimento prático. Estou com caixas de relatórios acumulados do Conselho Regional de Valdéria, que um ministro em Luscar exige respostas exatas sobre impostos e ferrovias. Ele sorriu de lado. Começo a achar que foi o trem que a perdeu, não o contrário. Madame Luriane tossiu discretamente, um protesto velado. Arwen ignorou. Se não for contra sua vontade, continuou o Duque, poderia me auxiliar na organização desses documentos até que o clima permita sua viagem. Em troca terá hospedagem, aquecimento e... Ele fez uma pausa. Um pagamento justo. Elinora sentiu a proposta pesar no ar. Ajudar um duque em questões administrativas não era algo que passaria despercebido, ainda mais vindo de alguém como ela. E o que dirão? Perguntou. Uma jovem desconhecida trabalhando tão perto de um nobre? Que tenho pressa e pouca paciência com burocratas preguiçosos, respondeu Arwen sem rodeios. Além disso, nenhum decreto proíbe que um duque contrate uma secretária. Luriane apertou os lábios, mas permaneceu em silêncio. Elinora pensou nos 2 dias na estação, no frio que lhe roía os ossos, no futuro incerto em Luscar e na carta da mãe que ainda repousava fechada na mala. Aceito, disse enfim. Desde que eu possa partir assim que tiver recursos suficientes para seguir meu caminho. Combinado, declarou o Duque. Uma aliança temporária, então. Ele pronunciou a palavra aliança com naturalidade, mas para todos os presentes ela soou como algo maior e mais perigoso do que um simples acordo de trabalho. Nos dias seguintes, a rotina da casa mudou discretamente. Pela manhã, Elinora descia para a sala de estudos, onde mesas estavam cobertas por pilhas de papéis, mapas ferroviários, relatórios de arrecadação e cartas oficiais. O Duque sentava-se do outro lado, mangas arregaçadas, menos parecido com uma figura de retrato e mais com um homem cercado por problemas concretos. Esta coluna não fecha, ela observou certo dia, apontando para um relatório. Os números da arrecadação em Harvard foram inflados. Alguém está mascarando perdas. Arwen inclinou-se, curioso. Consegue identificar de onde vem o erro? Não é erro, corrigiu ela. É escolha. O redator somou 2 vezes os mesmos impostos. Veja. Ele a observou explicar com calma. A segurança nas mãos finas que deslizavam pelos números como se habitassem aquele território há anos. Estava acostumado a conselheiros que falavam muito e diziam pouco. Em Elinora havia precisão. Eu usar esses dados para aprovar o novo imposto ferroviário, murmurou Arwen. Metade dos trabalhadores do norte ficará ainda mais pobre, enquanto alguns poucos barões manterão seus privilégios. Então não deveria aprová-lo, disse ela simples. Não é tão fácil assim, retrucou ele. Fui nomeado para defender a estabilidade de Valdéria. Recusar-se a apoiar certas medidas pode custar mais do que o cargo. Ela o fitou séria. E apoiar medidas injustas custa o quê? A pergunta ficou suspensa no ar. Pela janela, a neve continuava a cair, silenciosa, como se o mundo esperasse a resposta que ele não deu. Os criados cochichavam. Uma jovem de origem duvidosa, sentada à mesma mesa de mapas que o Duque, segurando documentos que ministros não conseguiam decifrar. Luriane mantinha a vigilância com rigidez quase militar. Certa tarde, encontrou Elinora no corredor. Senhorita Varden, começou num tom cortante, é generosidade rara que o Duque a tenha trazido para cá. Seria prudente que não confundisse gratidão com proximidade. Não pretendo confundir nada, respondeu Elinora, ferida, porém firme. Estou aqui para trabalhar. Os olhos do senhor têm sido menos objetivos do que antes de sua chegada, retrucou a governanta. E isso dará o que falar, acredite. Elinora sentiu o rosto queimar, não de culpa, mas de humilhação.
Não tinha buscado aquilo, não pedira pelo olhar de ninguém, apenas pelo direito de não morrer de frio. Nessa noite, enquanto revisavam mais uma pilha de documentos, ela falou sem erguer a cabeça. Excelência, talvez seja melhor procurar outra pessoa para este trabalho. Alguém cuja presença não cause constrangimentos. Arwen a observou por alguns segundos, percebendo a rigidez no maxilar dela, a defesa erguida. Quem lhe disse isso? Quem não precisa dizer, respondeu ela. Sei quando estou fora de lugar. Ele passou a mão pelos cabelos, cansado. Senhorita Varden, não pedi sua ajuda por caridade. Pedi porque você enxerga o que ninguém aqui consegue enxergar. Se alguns se incomodam com isso, o problema é deles, não seu. Depois acrescentou, numa sinceridade rara. E se quer saber, não tenho o menor interesse em agradar quem se preocupa mais com aparências do que com justiça. Ela o olhou, surpresa. Havia algo quase perigoso naquela postura. Um duque disposto a confrontar a própria classe por causa de números, trabalhadores, e agora aparentemente por causa de uma jovem escrevendo ao lado dele. Naquele exato ponto, a aliança de ambos deixou de ser apenas prática. Tornou-se, sem que percebessem, proibida. Ele, um nobre chamado a sustentar o sistema. Ela, a estrangeira pobre que lhe mostrava as rachaduras. E longe das salas de Vargalume, homens em Luscar começavam a perguntar quem era a misteriosa assistente que estava alterando a forma como o Duque Arwen respondia às pressões do Conselho de Valdéria. A tempestade que assolou Vargalume na semana seguinte trouxe muito mais do que neve. Trouxe silêncio. Aquele silêncio tenso, onde a casa inteira parece ouvir atrás das portas. Elinora percebeu que algo mudara desde a última remessa de cartas vinda de Luscar. O Duque Arwen permanecia na sala de estudos até tarde, analisando documentos que não deixava que ninguém mais visse, nem mesmo ela. Certa manhã, quando desceu para trabalhar, encontrou o Duque em pé diante do mapa ferroviário de Valdéria, mãos na cintura, expressão exausta. Houve algum problema? Ela perguntou, aproximando-se com cautela. Arwen demorou a responder. O Conselho aprovou a proposta final do novo imposto ferroviário, sem me consultar. Usaram meus relatórios manipulados. Ele virou-se, encarando-a. Lembra daquela inconsistência que você apontou em Harvard? Descobri que não era um caso isolado. Há mais 12 distritos com números adulterados. Ela sentiu um aperto no peito. Isso significa que alguém está usando minha assinatura para sustentar um esquema que rouba dos trabalhadores e enriquece barões ferroviários. Arwen passou a mão pelo rosto. E se eu denunciar isso sem provas concretas, serei acusado de incitar instabilidade regional. Podem me destituir. Elinora respirou fundo. Há algo escondido nesses relatórios. Algo que alguém está desesperado para manter fora de vista. Exato, respondeu ele. E tenho a impressão de que não é apenas fraude de impostos. Há cartas interceptadas, rotas secretas, compras de terras próximas às minas, tudo conectado, mas ainda nebuloso. Ela caminhou até a mesa e pegou uma das folhas riscadas. Excelência, deixe-me ajudar a organizar isso. Não posso colocar você nesse risco, disse Arwen firme. É um conflito político pesado. Pessoas desaparecem por muito menos. Eu desapareci para o mundo quando minha mãe morreu, rebateu Elinora, com uma sinceridade que o silenciou. Não tenho o que perder, mas o Senhor tem, e ainda assim está enfrentando isso sozinho. A vulnerabilidade pairou entre eles por alguns instantes. Por favor, insistiu ela. Deixe-me ajudar. O Duque cedeu. Dias depois, a descoberta surgiu como uma rachadura que, de repente, revela o alicerce inteiro. Elinora notou que certas assinaturas em relatórios distintos eram idênticas. Não apenas parecidas, mas exatamente iguais. Isso não é possível, murmurou ela. Assinaturas reais nunca se repetem com a mesma inclinação e pressão. Então foram copiadas, concluiu Arwen. Sim, alguém falsificou sua assinatura em documentos-chave. Eles revisaram dezenas de papéis até que encontraram o padrão. Todos os relatórios falsificados vinham do mesmo gabinete, o Departamento de Recursos Territoriais, comandado pelo ministro Dargan Telsor, conhecido aliado dos barões ferroviários. Mas isso não era o mais grave. Ao analisar uma compra de terras feita em sigilo, Elinora encontrou um nome que a fez congelar. Excelência.
Ela chamou, hesitante. Precisa ver isto. Arwen aproximou-se. O documento listava compradores ocultos adquirindo terras ao redor das minas de Haskor. Um dos nomes intermediários, usado para mascarar a identidade final do comprador, era Varden em Associados. O mesmo sobrenome de Elinora. Arwen a olhou com surpresa, não com desconfiança, mas com espanto. Este nome tem alguma relação com você? Ela balançou a cabeça lentamente. Nunca ouvi falar de nenhum Varden além da minha mãe e de mim, mas ela fechou os olhos por um instante. Minha mãe sempre evitou falar da família dela. Dizia que o passado só trazia dívida e vergonha. O Duque retirou o papel das mãos dela com cuidado. Talvez o passado dela esteja ligado a isso. Isso não faz sentido. Ela era costureira, não tinha terras, não tinha negócios. Elinora respirou fundo, a voz tremendo. Será que usaram o nome dela? Ou alguém da família dela está envolvido? O Duque ponderou antes de responder. Só há uma forma de descobrir. Precisamos ir a Haskor. Haskor. Mas fica no coração das Minas do Norte. É perigoso ainda mais no inverno. E é justamente por isso que as negociações acontecem lá. Ninguém suspeita de visitas nessa época. Ele dobrou o documento. Se há uma ligação entre sua família e os acordos ilícitos do ministro Telsor, então você está muito mais envolvida nisso do que imagina. Elinora sentiu o chão balançar. Eu não quero estar envolvida. Nenhum de nós quer, disse Arwen suavemente. Mas a verdade nos escolheu. Naquela noite, Elinora não conseguia dormir. A carta da mãe repousava sobre a mesa, intacta. Um papel que ela evitava abrir desde o funeral. Dívida e vergonha. Passado. E agora, o sobrenome Varden surgia em transações que envolviam corrupção, falsificações e manipulações políticas. Seria possível que sua mãe tivesse tentado protegê-la de algo muito maior? Bateram à porta. Entre, disse ela, enxugando rapidamente os olhos. O Duque entrou, sem o casaco, com uma expressão mais suave do que mostrava durante o dia. Vim apenas entregar isto, disse estendendo um envelope. Os registros de compradores que consegui recuperar sem chamar atenção. Elinora segurou o envelope. Obrigada. Arwen hesitou antes de virar-se para sair. Sei que está assustada, eu também estou, mas... Ele a fitou, sério. Se formos a Haskor, não será apenas por Valdéria. Será por você também. Ninguém deve carregar sozinho o peso de algo que não escolheu. As palavras tocaram algo profundo nela. Não como declaração romântica, mas como um pacto silencioso entre dois indivíduos que se descobriram vulneráveis no mesmo instante. Obrigada por não desistir de mim, murmurou. Não estou ajudando por caridade, Elinora, disse o Duque pela primeira vez usando seu nome. Estou ajudando porque você mudou a forma como vejo tudo isso. Ele saiu antes que ela respondesse. Na manhã seguinte, quando a luz fraca atravessou as cortinas, Elinora finalmente abriu a carta da mãe. A caligrafia era trêmula, mas firme o suficiente para que cada palavra soasse como um aviso tardio. Se algum dia meu nome voltar à superfície, minha filha, não confie de imediato. Há homens que fizeram acordos com meu sangue, e eu fugi para que você nunca fosse usada por eles. Elinora deixou a carta cair sobre a mesa. O segredo estava ali. O chamado para a jornada verdadeira finalmente se revelava. E, em algum lugar entre Serravento e Luscar, ministros, barões e conspiradores já sabiam que o Duque Arwen Dalmar não estava mais agindo sozinho. A viagem até Haskor começou antes do amanhecer, quando o vento ainda cortava como lâminas e a neve parecia um manto sem fim. O Duque Arwen insistira para que fossem discretos, nada de carruagem com brasões, nada de escolta. Apenas 2 viajantes comuns atravessando o norte de Valdéria. Hadric, preocupado, tentou aconselhar. Alteza, Haskor não é lugar seguro, ainda menos agora. Os mineiros estão em pé de guerra. Rumores de exploração, dívidas injustas, acidentes encobertos. Arwen fechou a mala. É justamente por isso que precisamos ir. Hadric olhou discretamente para Elinora, como se tentasse avisá-la sem palavras. Volte enquanto é tempo. Ela manteve a postura firme. Vou porque preciso saber a verdade sobre minha família. E porque não deixarei o senhor enfrentar isso sozinho. Hadric suspirou derrotado.
Que a prudência acompanhe ambos. A estrada para o norte parecia abandonar o mundo conhecido. As árvores rareavam, surgiam colinas de rocha escura e o ar ficava impregnado de um cheiro metálico que antecedia as grandes minas. Em Rascor, nada era bonito. Casas comprimidas, ruas lamacentas, fumaça espessa vinda das chaminés, homens com os rostos marcados por carvão e exaustão. Bem-vindos a Rascor, murmurou Arwen. Aqui, a beleza foi sacrificada muito antes de chegarmos. No centro da vila, um pequeno albergue os recebeu com desconfiança. O dono, um homem robusto chamado Jomar, ergueu os olhos quando Arwen pagou 2 diárias adiantadas. Não é comum gente de fora vir para cá nesta época, comentou. E muito menos, ele analisou Arwen e Elinora. Gente com postura de capital. Arwen respondeu com simplicidade. Viemos procurar documentos perdidos de uma propriedade familiar. Só isso. Jomar não acreditou inteiramente, mas não insistiu. À noite, enquanto o fogo crepitava no salão comum, Elinora observou os mineiros conversando. Vozes roucas, tosses frequentes, mãos trêmulas segurando copos. Havia ali algo mais profundo do que pobreza. Havia abandono. Um mineiro aproximou-se da mesa deles. Vocês não são daqui, disse sem rodeios, e não vieram procurar parente nenhum. Arwen manteve a calma. Então por que acha que viemos? Porque ultimamente só chegam forasteiros quando há negócios sujos envolvidos. Barões, intermediários, fiscais, todos dizendo que vêm investigar. No final, tudo continua igual e nós continuamos perdendo o pouco que temos. Elinora inclinou-se para a frente. O que está acontecendo exatamente? O homem hesitou, estudando o rosto dela. Há anos estamos pedindo revisão das dívidas. Os senhores das minas cobram taxas absurdas pelas ferramentas, pelos alojamentos, pela comida. Quem questiona é demitido e quem protesta desaparece. Ele baixou a voz. E dizem que alguém no governo assinou autorizações para ampliar as minas sem inspeção. Gente morrendo por causa de túneis instáveis. Arwen e Elinora trocaram um olhar silencioso. O nome Varden diz algo a você? Perguntou ela com cautela. O mineiro franziu o senho. Varden. Já ouvi esse nome em documentos antigos. Coisa de compras de terra. Mas quem controlava isso era um tal de Lorn Varden, um homem que desapareceu anos atrás. Elinora sentiu o estômago revirar. Lorn? Sim. Ouvi dizer que tinha uma filha pequena, mas ninguém sabe o que houve com ela depois que ele sumiu. Ela ficou muda. Arwen tocou levemente seu braço sob a mesa. Um gesto discreto para lembrá-la de respirar. O mineiro continuou. Se vocês querem a verdade, procurem a Cooperativa dos Escavadores Livres. São os únicos que guardam registros antigos. Mas cuidado. Mostrar interesse demais por isso pode colocar vocês em perigo. A cooperativa funcionava em um galpão abandonado, onde velhas máquinas enferrujadas eram usadas como barreiras improvisadas. Lá dentro, mapas, livros contábeis e cartas estavam organizados de forma surpreendentemente cuidadosa. Um homem idoso, Serom Halvik, recebeu-os. Procuram documentos de Rascor? Perguntou sem levantar os olhos do registro. Ou vieram fazer perguntas que ninguém mais ousa fazer? Arwen respondeu com honestidade. Ambas. Serom finalmente ergueu o olhar. Então paguem comigo o preço. Sinceridade total. Quem são vocês? Elinora respirou fundo. Meu nome é Elinora Varden. O homem arregalou os olhos. Varden. Então é você. Ela se arrepiou. O que quer dizer? Serom caminhou até uma estante alta e retirou uma pasta antiga, marcada por poeira e tempo. Estes são os registros de Lorn Varden, comprador intermediário que trabalhava para barões ferroviários há mais de 20 anos. Ele assinava acordos em nome de terceiros, mascarando a identidade dos verdadeiros donos. Documentos limpos, transações discretas, compras de terra que ninguém entendia. E o que aconteceu com ele? Perguntou Arwen. Serom fechou a pasta com força. Foi descartado. Quando já não servia mais, tentaram usá-lo como bode expiatório numa investigação sobre exploração ilegal das minas. Antes que o levassem, desapareceu com a filha. O ar pareceu sumir do peito de Elinora. Minha mãe era a esposa dele? Serom assentiu devagar. Ela era chamada de Mara Varden. Boa mulher. Tentou alertar o marido para abandonar tudo,
mas ele estava em dívida com gente perigosa. Quando fugiram, achei que tinham conseguido recomeçar, mas... Ele suspirou. Vejo agora que sua mãe tentou proteger você até o fim. Elinora sentiu o peso da verdade desabar como uma encosta. Tudo o que sua mãe evitara dizer era, na realidade, uma tentativa desesperada de impedir que a alcançassem. Arwen segurou o documento falsificado que haviam trazido de Vargalume. Então este nome, Vardem em Associados. Uma fachada antiga, completou Seron. Os corruptos a reutilizaram porque ninguém imaginava que alguém ousaria investigar. E agora, ao que parece, estão tentando reacender negócios escusos usando a mesma rede. Elinora cerrou os punhos. Estão sujando meu nome, usando minha história, para enriquecer às custas de vidas. Seron assentiu com pesar. E não pararão. O ministro Telsor tem planos para transformar Rascor numa zona de extração contínua, sem leis trabalhistas. E precisa de documentos antigos para legitimar os novos acordos. Documentos que envolvem seu pai. Arwen endireitou a postura, os olhos mais firmes do que nunca. Temos o bastante para denunciá-los. Rascor não está sozinho. Seron deu uma risada amarga. Documentos não são suficientes, Duque. Eles têm ministros, guardas e barões. Vocês têm o quê? Arwen olhou para Elinora. Ela devolveu o olhar. Temos a verdade, respondeu ela. E se precisarmos expô-la diante de toda a Valdéria, faremos isso. Seron estudou os dois por longos segundos e, enfim, abriu um sorriso cansado. Por muito tempo, pensei que ninguém tivesse coragem de peitar o governo. Talvez eu estivesse errado. Ele então empurrou a pasta para eles. Levem, é tudo o que tenho sobre Lorn Varden, sobre a cooperativa, sobre os barões. Se quiserem derrubar essa rede de corrupção, precisarão disso. De repente, passos ecoaram do lado de fora. Depois, vozes, homens. Encontramos algo, murmurou Arwen, puxando Elinora para trás de uma coluna. Seron apagou as lanternas. A porta do galpão foi arrombada com violência. Procurem, gritou uma voz. O Duque Dalmar está aqui em algum lugar. Elinora sentiu o coração explodir no peito. A provação não era apenas deles, era de todos ali. Dos mineiros explorados, dos homens que perderam famílias, dos que nunca foram ouvidos. Era a luta de um povo. Arwen apertou a mão dela como um pacto. Agora não havia retorno. O galpão escurecido parecia respirar junto com eles. Homens vasculhavam o espaço, chutando caixas, derrubando ferramentas, procurando qualquer sinal do Duque. Elinora sentia a mão de Arwen presa à sua, firme, quente, decidida, como se naquele contato estivesse toda a força que ainda podiam reunir. Seron apontou discretamente uma saída lateral usada pelos escavadores. Vão, sussurrou. Se ficarem, não haverá denúncia possível. Salvem o que carregam. Agachados passaram por trás das máquinas abandonadas, até alcançar uma porta estreita que dava para um corredor de manutenção. Do lado de fora, o vento cortante os atingiu como um golpe, mas havia liberdade ali. Uma chance. Desceram pelas vielas de Rascor, misturando-se à fumaça pesada até alcançar a praça central. Ao redor deles, mineiros começavam a se reunir, movidos pelos rumores de que o duque que falava a verdade estaria na vila. A notícia se espalhara rápido demais. Excelência, disse um deles aproximando-se com cautela. Se o governo veio atrás do senhor, deve ser porque teme o que o senhor carrega. Arwen levantou a pasta com os documentos. Eles têm poder, mas não têm justiça. E eu não posso proteger Valdéria sozinho. Um silêncio grave se espalhou pela multidão. Elinora deu um passo à frente. Minha família foi usada por esses homens. Meu nome foi colocado em papéis que destruíram vidas, mas isso termina aqui, com todos nós. Foi então que algo inesperado aconteceu. Mineiros velhos e jovens, mulheres com crianças nos braços, homens cobertos de carvão, começaram a cercá-los não para prendê-los, mas para protegê-los. Um círculo humano se formou ao redor do Duque e de Elinora. Não passarão por nós, disse uma mulher de olhar firme. Os agentes enviados pelo ministro surgiram minutos depois, mas encontraram uma parede viva de trabalhadores. Vozes se ergueram, exigindo investigação, justiça, respeito.
Era mais que defesa. Era um povo desperto. Arwen respirou fundo, percebendo a dimensão daquilo. As denúncias serão levadas ao conselho, declarou em voz alta. E desta vez, não poderão ser abafadas. Não enquanto houver testemunhas. Elinora olhou para Haskor, para as pessoas que nunca tinham tido voz. E entendeu que seu legado não seria o sobrenome herdado, mas o caminho que escolheu trilhar. Arwen voltou-se para ela. Valdéria precisa de você. Eu preciso de você ao meu lado nisso. Ela assentiu, com serenidade. Então vamos reconstruir essa história juntos. Naquele Natal, sob a neve impiedosa, um duque e uma jovem abandonada transformaram não só seus destinos, mas o destino de um país que enfim começou.